Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então, Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Porém, que a tua palavra nos alcance, que a tua palavra seja uma semente plantada em nosso coração e produza fruto. Ilumina nossa mente, assim rogamos, no nome de Jesus. Amém. Certa vez eu escutava com apreço uma cega parlamentar que dizia a experiência que ela teve com a corrupção. Faz uns 10 anos. E ela dizia o seguinte, para uma plateia que estava ouvindo o seu depoimento: Eu achava que cegos jamais poderiam ser tentados pelo poder, porque eles jamais veriam uma maleta cheia de dinheiro. Até o dia que colocaram uma maleta de dinheiro na minha frente. E sim, meus senhores, dizia ela, o dinheiro tem cheiro. O poder também tem cheiro. Vocês já pararam para imaginar quantos e quantos de nós não sentimos o cheiro do poder, seja no trabalho, seja na nossa relação uns com os outros, seja no ambiente eclesiástico, seja na esfera pública. Parece que o poder, quando se apresenta diante de nós, é uma força que parece capturar o nosso coração. E mesmo que alguém nos dê a missão mais importante de toda a vida, que é pegar este poder e destruir ele de uma vez por todas, jogando justamente numa chama de fogo, quando estamos prestes a cumprir a missão, é a última montanha. O anel de poder está em nossas mãos,
Podemos colocar um fim na história. A Terra-média pode ser mais uma vez restaurada. Colocamos o anel no dedo novamente, dizemos: é meu. Por que o poder tem um cheiro? E é algo tão atrativo, que faz com que a gente seja capaz de, inclusive, dar tudo o que temos e o que não deveríamos dar, só para termos poder. Parece coisa de bruxo, né? Eu vou explicar. O pessoal aí que joga RPG sabe muito bem o que eu estou dizendo. Existe diferença entre bruxo, mago e feiticeiro. Certo? O Léo já levantou a mão dizendo que sim. O mago é o sujeito que vai aprender magia. Ele precisa aprender a magia. O feiticeiro já nasce com magia e precisa potencializar a magia. Mas o bruxo, ele não tem uma magia própria, não se contenta com a magia que aprende e quer mais. Só que para ter mais poder, ele precisa fazer um pacto com demônios. O bruxo é sempre alguém que adquire poder por meio de um pacto. Na história, por exemplo, da Reforma Protestante, há um bruxo famosíssimo. E esse bruxo famosíssimo, que por muitos é conhecido pela obra do Goethe, não é? O Doutor Fausto, no fundo, chega primeiro na Inglaterra por Christopher Marlowe. É com ele que chega primeiro uma lenda que, na verdade, é criada em torno de uma figura bastante conhecida no contexto da Reforma Protestante, que é o Johann Faustus. Faustus era um teólogo, citado por Lutero, inclusive no Conversas à Mesa, o chamado Table Talk, aquele contexto em que Lutero está conversando sobre coisas da vida com todos aqueles que estão na sua casa. E ele chega a mencionar quem é essa figura tão emblemática que é o Dr. Fausto, um homem brilhante do ponto de vista da teologia, da medicina, da astrologia, da matemática, tinha dominado os saberes de uma maneira tão impressionante, que ele tinha uma fome de saber tão grande, que ele, depois que aprendeu tudo o que ele poderia aprender na época sobre teologia, medicina, astrologia, matemática e todo o resto, sobrou para ele a magia. E ele aprende a magia e desenvolve todos os estudos que ele poderia desenvolver sobre a magia, mas não se contenta. Ele quer mais. Até o dia que ele faz pacto com Mefistófeles. E o pacto dele com Mefistófeles é um pacto muito singelo. Você me dá a sua alma e eu te darei todo o poder. Então Fausto se tornou aquele emblema, né, desde o contexto da Reforma Protestante, século XV, XVI, até os nossos dias, como um emblema daquele que é capaz de dar a sua própria alma, de vender sua própria alma, de vender sua própria consciência, por poder. Por poder. Philippe Melanchthon, que era reitor da Universidade de Wittenberg na época, dizia que Johann Faustus, ele era mais fétido que a cloaca dos indivíduos que habitavam o inferno. Era um indivíduo odiado. A pergunta é por quê? Ele havia feito um pacto com o diabo. E nesse pacto, ele conquista todo o poder. Mas ele não consegue usufruir do poder, porque morre estrangulado por Mefistófeles. Essa coisa fáustica também acompanha a nossa vida. O Lewis dá o nome disso de barganha do bruxo. A barganha do bruxo é o processo pelo qual o homem cede objeto após objeto. Ele vai cedendo, ele vai sacrificando, sabe o quê? Sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos,
seus amigos, suas amigas, vai sacrificando o seu corpo, sua saúde, vai perdendo tudo, o máximo, para querer ter poder, poder, poder. E aí quando não tem mais nada, a única coisa que sobra é a sua própria alma. Então a barganha do bruxo não é outra coisa senão o processo pelo qual o homem vai doando objeto atrás de objeto, até finalmente dar-se a si mesmo em troca de poder, da sua própria vida, sangrar e morrer por poder. Eu me dirijo nesta manhã a todos aqueles que já estão sangrando por poder. Me dirijo àqueles que estão fazendo sangrar, não as pessoas que estão à sua volta, seus familiares, seus amigos mais queridos. Eu estou me dirigindo também àqueles que estão fazendo o seu próprio corpo sangrar. E fazem seu corpo sangrar por poder, 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 poder e mais poder. A boa notícia para você nesta manhã é que o Evangelho também fala de um pacto. Não o pacto de alguém que entrega a sua vida para ter mais poder, mais poder, mais poder, poder, poder e poder. Não, pelo contrário, trata-se do pacto de alguém que, tendo todo o poder que nenhum ser deste mundo teria, entregou sua própria vida e seu próprio poder para salvar gente fraca, miserável, pobre, cega, nua. Este que faz um pacto e que salva, não para ter poder, é aquele que oferece para salvar os fracos do mundo, o conflito com o mundo. E temos visto nos outros sermões que este conflito é um conflito explosivo. E dessa vez, o conflito explosivo daquele que faz um pacto com Deus para salvar o que não tem poder nenhum, para salvar aquele que reconhece que em si mesmo não há poder algum para resistir qualquer investida contra si mesmo. Esse texto que nós acabamos de ler apresenta pelo menos 3 episódios que correspondem a 3 demonstrações do poder de Cristo contra a morte, contra a cegueira e também contra os demônios. Contra a morte, versículos 18 a 26. Contra a cegueira, versículos 27 a 31. Contra os demônios, versículos 32 a 34. Observe os versículos 18 a 26. Esses versículos retratam o episódio de um chefe da sinagoga, em contraste com outro chefe que nós vimos no capítulo 8. Vocês lembram que abriu nossa série? O centurião. O que há de comum entre aquele centurião do capítulo 8 com o chefe da sinagoga? Ambos estão indo até Jesus, não porque estão atravessando por um momento difícil, porque estão passando por alguma situação difícil, mas porque estão intercedendo por alguém que eles amam. No caso do centurião, ele estava intercedendo pelo seu criado que estava sofrendo paralítico horrivelmente, em dores. No caso desse chefe da sinagoga, encontramos um chefe que se aproxima de Jesus de uma maneira extraordinária. Ele não se aproxima como o centurião que confessa logo de cara que Jesus tem toda a autoridade, mas ele se aproxima de Jesus adorando. E ao adorá-lo diz: minha filha morreu agora mesmo, venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E se temos, portanto, algo que une
O centurião da passagem anterior ao chefe da sinagoga não é o fato de que ambos estão buscando por alguém, não é porque ambos são duas pessoas que se compadecem da dor do outro, não pelo fato de simplesmente eles comungarem de um mesmo objetivo, saberem que a saída para a dor do outro está em Jesus Cristo, mas na maneira como eles abordam Jesus. O centurião aborda Jesus de uma tal maneira que ele sabe que Jesus tem todo o poder e autoridade, e Jesus não precisa ir até a sua casa, não precisa tocar ninguém, ele basta dizer uma palavra e o rapaz vai ficar curado. A diferença é que este chefe da sinagoga, que adora Jesus, que crê em Jesus, diferente do centurião, não pede que Jesus mande uma palavra para que ressuscite a sua filha, mas algo faz com que aquele chefe da sinagoga acredite que se Jesus impor a mão sobre ela, se Jesus tocar aquela menina, a filha dele que morreu, ela viverá. E a postura de Jesus não é olhar para este chefe da sinagoga e dizer assim: pô, você vem com essa fé 2.0, cara, acabei de lidar com uma fé 4.0. Você fez um downgrade aqui, bicho. Não vai rolar. Você tem que... peraí. Só mandar uma palavra já resolve o problema. Não, Jesus não faz nada disso. Jesus faz a mesma coisa que fez com o centurião. Não pense você que Jesus vai trabalhar com os seres humanos na baciada, sabe? Do tipo, esse tipo de gente se trata assim. Esse tipo de gente se trata assado. E esse outro tipo de gente se trata desta forma. Jesus não vai olhar para massas. Jesus não vai olhar para clubinhos. Jesus não vai olhar para tribos. Nas tribos, nos clubes, nas comunidades, a individualidade se perde na coletividade. E a coisa que Jesus não vai deixar se perder jamais de suas vistas é a individualidade, não a coletividade. Jesus não salva multidões, Jesus salva indivíduos. A relação de Jesus não é mediada pelas massas. Jesus não se relaciona com massas. Jesus se relaciona com pessoas. Jesus olha no olho de uma pessoa. Jesus não olha para uma multidão, Jesus olha para uma pessoa e fala com uma pessoa. Ele se dirige a uma pessoa. E quando essa pessoa diz: toca na minha filha. Jesus, onde está sua filha? Eu vou na sua casa. A Bíblia diz que os discípulos foram e seguiram a Jesus. Mas para Mateus, é necessário que no meio do caminho seja lembrado, ainda que resumidamente, um segundo milagre que vai acontecer. Que no fundo, em toda a história, é o primeiro. Por enquanto a filha está morta. Mas no meio do caminho, o que Jairo vê? Jairo vê uma mulher que durante 12 anos, a gente fala de Jairo, mas Mateus nem disse que é Jairo, né? Para você ter ideia, quando a gente vai para os outros evangelhos, a gente sempre faz isso aqui, né? A gente nunca tenta trazer as informações de outro texto do evangelho, por exemplo, de Marcos ou de Lucas, para uma passagem de Mateus, porque a especificidade de Mateus, ao não citar o nome e nem eventos que por demais aconteceram, mostra que ele não estava preocupado com os detalhes. Ele não estava preocupado nem saber se era o nome, nem quem era aquela mulher, nem nada. Ele só está narrando o fato. Existe um chefe da sinagoga, no meio dessa ida de Jesus até a casa do chefe da sinagoga, simplesmente uma mulher que tinha uma hemorragia, veio por trás de Jesus, tocou a borda da capa dele. E por que ela fez isso? Porque ela falava consigo mesma o quê? Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Ou seja, a lógica daquela mulher é a mesma lógica do chefe. O chefe da sinagoga representa o homem mais puro daquele momento. Um chefe de sinagoga não pode estar numa situação de impureza religiosa. Mas aquela mulher, por causa da hemorragia,
Ela estava marginalizada por causa da sua impureza religiosa. O fluxo de sangue tornava aquela mulher marginalizada. E o marginalizado e o não marginalizado estão acreditando na mesma coisa. Se eu tocar Jesus, se Jesus me tocar, alguma coisa vai acontecer. Em rigor, o chefe da sinagoga tinha que dar voz de prisão para aquela mulher na hora em que ela toca Jesus, só pelo fato de ela estar no meio daquela multidão. Ela não poderia estar ali. Toda a pessoa que tivesse qualquer hemorragia, lepra, qualquer coisa, deveria ser afastada da sociedade. Onde estivessem as pessoas reunidas, elas não poderiam estar ali presentes. Mas aquela mulher estava presente. E é tão interessante que ela disse que se eu tocar a capa dele, ficarei curada. Eu queria que você pensasse as barreiras que aquela mulher teve de pular para chegar até Jesus. Mas Mateus não está querendo que você pense sobre isso. Ele deixou isso para outro evangelista. Mateus não está querendo que você agora olhe para a mulher e diga assim, nossa, ela teve que passar por poucas e boas para chegar até Jesus. E é verdade, porque para tocar a orla de Jesus, imagina a cena. Se você tivesse que pintar esse quadro, você teria que pintar esse quadro assim. Só os pés de Jesus, está na sua frente, só os pés de Jesus, a orla dele, uma mulher ajoelhada, tocando a orla de Jesus e um monte de outros pés ali ao redor dele. Para você tocar a orla de Jesus, você não pode estar de pé, você tem que estar de joelho. Ela estava escondidinha, embaixo, tocando os pés de Jesus. Mas Mateus não está dizendo para você que isso é importante. E Mateus quer que você preste atenção em Jesus. O foco dele está em Jesus. Porque naquela mesma hora em que Jairo está acompanhando, Jesus está acompanhando Jairo até a sua casa, no meio do caminho, acontece esse milagre. Ora, o que a gente vê? Jesus olhando para aquela mulher, vendo-a, percebeu aquela mulher no meio da multidão, mais uma vez, Jesus não vai permitir que que o indivíduo se perca no meio da coletividade, vendo a mulher no meio da multidão, não vai deixar ela passar em branco e vai tirar ela da marginalidade, porque na hora em que Jesus diz, coragem, filha, a tua fé te salvou, que serviria como a tua fé te curou, naquele mesmo momento, a Bíblia diz que a mulher ficou sã, a mulher ficou curada. E a partir do momento em que ela é curada, ela está novamente integrada na comunidade. Jesus não cura só o físico daquela mulher. Jesus cura a integridade moral daquela mulher. Jesus cura o movimento daquela mulher dentro do contexto social em que ela vivia. Mas fica vendo o chefe da sinagoga acompanhando e vendo tudo aquilo, dizendo, minha filha, a Bíblia diz que tendo Jesus chegado à casa do chefe, o que estava acontecendo ali? Uma festa. E em geral, os judeus faziam essa festa no final, que era uma espécie de celebração fúnebre, em que flautistas cantavam inúmeras canções. Eram canções tristes, lamuriosas? Eram. Mas eram ao mesmo tempo, naquele contexto, um contexto de muito fervor. A Bíblia diz que Jesus, quando chega na casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, porque as pessoas estavam todas cantando, as pessoas estavam lamuriando, as pessoas estavam tendo todas as experiências daquela liturgia de morte. E então, Jesus olha para todos os que estão ali e diz assim, saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. Quando Jesus diz isso, as pessoas riem dele, porque não era comum isso acontecer. Não é comum, nunca ninguém tinha tido essa experiência de estarem já uma pessoa morta, as pessoas todas cantando, não é? E lamuriando, e de repente chega alguém no meio do funeral e diz assim, saiam todos daqui, porque o defunto não está defunto não, ele está tirando uma sonequinha. Então todo mundo vê aquilo e fala assim, veja, não é o rir de alguém que riu e achou graça em Jesus, que fofinho. Não, é o riso irônico. Sabe aquele riso da incredulidade? Sabe aquela palavra que você recebe de alguém
que você não queria ouvir, e que a única palavra que vai te resgatar no dia da tua aflição, que é a palavra mais difícil de você ouvir: Deus proverá. Aí você dá aquele risinho irônico. Pois bem, temos bastante cantadores e tocadores de flauta hoje aqui. Deus proverá. Então eles dão risada, mas Jesus insiste. Põe a multidão para fora. Eu acho esse texto um dos textos mais maravilhosos, meus irmãos. Eu acho que todos os pregadores televisivos, aqueles que fazem, venham surpreender, aquelas campanhas, sabe? Venham surpreender Deus. Vamos fazer milagres, curas e, sabe? Eu acho que eles pulam essa passagem. Porque, que coisa extraordinária, não? Era melhor deixar todo mundo ali, fica todo mundo ali, que ele vai fazer o milagre agora na frente de todo mundo. Não é? E imagina aquele povo, para o marketing pessoal do ministério de Jesus, já pensou o impacto daquilo? Imagina você sendo um assessor de Jesus. Jesus, não deixa o povo de fora disso, não. Deixa o povo aqui. Aliás, vamos pôr um holofote, vamos pôr um gelo seco aqui atrás, vamos botar tudo de preto aqui, deixa tudo preto aqui atrás, vamos deixar um negócio bem assim, né, espetaculoso. E assim, na hora que você disser a palavra mágica, ponto, ela levanta dos mortos. Aí já vem o organista e começa a tocar, e aí todo mundo levanta e aplaude. Alguns aqui devem estar pensando: puxa, Jesus não teve um assessor capaz de poder pensar grandiosamente. Jesus não estava interessado na plateia. Jesus não estava interessado em fazer uma demonstração de seu poder. Dizer assim: olha como eu sou poderoso, levanta-te, menina. E ela simplesmente levanta dos mortos. Não. Quando o povo é colocado para fora, veja a palavra educada com a qual Mateus se refere ao ato de Jesus pedir gentilmente para que eles saiam. Jesus não pede para eles saírem, Jesus põe eles para fora. E a gente já sabe como Jesus põe as pessoas para fora quando ele não está muito, eu diria assim, bem-humorado. Botou todo mundo para fora, entrou, e o que ele fez? Não falou, não disse uma palavra, não disse coragem, levanta-te. Que coisa linda, não? É como se Jesus estivesse olhando aquela menina dormindo, porque a morte para Jesus é só um sono. Jesus então olha para aquela menina dormindo e simplesmente a Bíblia diz que ele tomou a menina pela mão e ela se levantou. Não teve uma palavra, não teve uma confissão de fé positiva, não teve uma campanha dos 70, não lambuzaram a menina de óleo, não fizeram ela dar o dízimo e oferta, não, nada. Jesus só pegou na mão da menina e levantou ela como se estivesse acordando de um sono profundo. E a Bíblia diz que a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Minha gente, sem Jesus botar o holofote, aquilo já se espalhou. Imagina se Jesus contasse com um assessor evangélico como a gente. Bom, então o primeiro milagre de Jesus é um milagre importantíssimo, que é um milagre de Jesus mostrando para todos aqueles homens que ele tem poder, que ele é poderoso. Por que as pessoas riem? Porque ele está no meio de um velório dizendo: não está morto não. Não, mas está morto sim. Não está morto não, está dormindo. Dormindo sei, Deus proverá. Jesus vai lá, toca a mão da menina, levanta, não fala nada e a menina simplesmente sai dos mortos. Jesus tem o poder contra a morte. Jesus pode vencer a morte e vence a morte. Quem é este que os ventos, os mares, os ares lhe obedecem e agora até a morte lhe obedece?
Então Mateus quer que os seus leitores primeiro vejam. Estamos lidando com Jesus poderoso. Poderoso em relação à morte. Não só cura uma pessoa com fluxo sanguíneo, mas ao mesmo tempo ressuscita dos mortos uma criança. O próximo texto é um Jesus que manifesta-se agora poderoso não apenas contra a morte, mas ironicamente contra a cegueira. Veja, a Bíblia diz que ao Jesus sair dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Por que é irônico? Se você abrir agora Mateus capítulo 1, versículo 1, você vai ver que você vai encontrar um dos textos mais deliciosos de ler na Bíblia: genealogia. Tem gente que não gosta de ler genealogia, né? Uma delícia. Imagina todos aqueles nomes. Mas quando você abre a genealogia, Mateus está dizendo que ele vai contar a história de quem? Daquele que é o filho de Davi. Ele começa mostrando que Jesus está atrelado à descendência de Davi e que, portanto, ele é o Messias. Filho de Davi é Messias. Então, aqueles cegos estão clamando por Jesus, chamando, reconhecendo Jesus como Messias. A gente já sabe que o conflito explosivo de Jesus com os escribas e fariseus é porque eles dizem assim: Jesus pode ser até um profeta, mas Messias. Eles não conseguiam olhar para Jesus e ver que Jesus era o Filho de Deus, mas 2 cegos viram que Jesus era o Filho de Deus. Não só criam que Jesus era o Filho de Deus, como chegam até Jesus dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim. E eles chamam o filho de Davi como eles chamariam um rei. Sim, Senhor. Então, a Bíblia diz que Jesus falou: olha, faz a campanha dos 70. Não. Jesus disse uma palavra. Não. O que Jesus faz? Jesus tocou nos olhos dele. Veja, Jesus está mostrando o poder dele. Jesus está mostrando o que ele pode fazer. Ele pode vencer a morte tocando uma criança. Ele pode tirar a cegueira tocando os olhos. Uma pessoa com fluxo sanguíneo pode tocar ele e ela ser curada por ele. Então, quando ele toca nos olhos deles, dizendo que se faça com que vocês, conforme a fé que vocês têm, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Pronto. Jesus é poderoso para curar a cegueira e tocando. Mas só que Jesus faz algo extraordinário aqui. Veja como um assessor, um marqueteiro no ministério de Jesus não teria vida longa. Jesus olha para aqueles 2 cegos, que agora já não são mais cegos, porque agora vêm, e diz a eles, com delicadeza, não, no estilo de alguns presbíteros aqui da igreja, sabe? Olha bem nos olhos dele, dos 2, e a Bíblia diz que os advertiu fofamente, com carinho. Assim: olha, por gentileza, se vocês puderem, por favor, não contem o que aconteceu aqui, não. Para ser severo, imaginam Jesus olhando para eles assim: vocês querem voltar a ficar cego de novo? Então não deem com as línguas nos dentes. Não quero que vocês contem para ninguém o que aconteceu hoje aqui. Meus irmãos, se isso não é o anti-evangelicalismo do ponto de vista negativo que a gente pudesse imaginar, não sei mais o que é. Veja que cena mais incrível! Que cena mais incrível! Jesus está perdendo a maior oportunidade de fazer toda aquela multidão olhar para ele e dizer: você é o cara, você tem todo o poder, você é incrível, você é maravilhoso,
era tudo que ele precisava, estava mostrando, estava ali na cara, está na cara do gol. Mas Jesus disse para eles: eu não quero que vocês evangelizem ninguém, eu não quero que vocês contem para ninguém, eles não vão falar para ninguém. Mas é fogo, né, meus irmãos? A natureza humana é tão complexa que depois de Jesus adverti-los severamente dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo do que aconteceu aqui, Mateus faz questão de explicar: olha, gente, eu preciso, é como se ele parasse agora a narrativa e disse assim: mas eu preciso contar um negócio para vocês. Os ceguinhos, deram com a língua nos dentes, não teve jeito. Olha o que aconteceu no versículo 31. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia de Jesus por toda aquela terra. Ou seja, eles não conseguiram aguentar. Eles falaram: olha, ele me curou. Espalhou a fama de Jesus por tudo quanto é lugar. Vocês não acham estranho Jesus se preocupar com a fama? Vocês não acham? Jesus preocupado com essa questão toda, essa ciosidade de Jesus, não contem a ninguém, não é estranho? E Mateus faz questão de explicar: olha, Jesus disse severamente. Mas antes de continuar a história, eu preciso avisar vocês querem saber se eles falaram ou não? Eles falaram, olha, espalhou para todo mundo, virou uma fofocada danada, todo mundo já está sabendo de tudo. Terceiro e último. Jesus é poderoso contra a morte. Jesus é poderoso contra a cegueira. Mas Jesus também é poderoso contra os demônios. A Bíblia diz nos versículos 32 em diante, que quando eles saíram, veja, ele agora volta a história. Eles quem? Os cegos, né? Quando os cegos, depois que foram curados, saíram, naquele mesmo instante, trouxeram a Jesus o mundo endemoniado. Veja, Jesus não tem sossego. Está entendendo? Então ele vai lá até a casa do chefe da sinagoga. No meio do caminho do chefe da sinagoga, uma mulher toca ele não consegue continuar sem olhar para aquela mulher e dizer: coragem, filha, não é? Você está salva, você está curada. E ela ficou curada e vai até a casa do chefe da sinagoga. Quando chega na casa do chefe da sinagoga, põe todo mundo para correr, chama a menina que estava morta à vida. Ele sai dali da casa, não é, de onde ele estava, que era a casa do chefe da sinagoga, e quando ele estava saindo dali, 2 cegos encontram ele no meio do caminho. Jesus vai com eles até uma casa. Quando eles chegam naquela casa, Jesus se aproxima dele, e aí Jesus cura os cegos. E aí depois o que acontece? Mal Jesus termina de dispensar os cegos que saíram da casa dele, trouxeram agora um mudo endemoniado. Um mudo endemoniado. E a Bíblia diz que assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Ou seja, Jesus estava mostrando que a mudez daquele rapaz era uma obra satânica. E que ao expulsar os demônios daquele rapaz, ele pôde falar novamente. Então mostra o poder de Jesus contra demônios. Então Jesus não só vence a morte, Jesus não só vence a cegueira, Jesus também vence os demônios. Mas o que aconteceu aqui? Algo extraordinário. É a grande inversão de Mateus. Se você está acompanhando o raciocínio até agora, você sabe que nós começamos a exposição comparando o chefe da sinagoga com o centurião. E existe uma regra hermenêutica que você jamais pode esquecer. São 3 lições importantíssimas, 3 regras importantíssimas. O contexto é tudo nessa vida. Certo? Então qual é o contexto do que está acontecendo aqui? Justamente o milagre do centurião. O milagre do centurião, que Jesus faz com o servo do centurião, causa admiração em Jesus. Como alguém que não está dentro do pacto, como alguém que não está dentro da aliança, pode ter uma fé tão admirável como aquela. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, passo que os filhos do reino serão lançados lá fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus está admirado com a fé do centurião. Mas aqui agora é Jesus fazendo os milagres. Milagres admiráveis, sem falar, sem dizer nada.
tocando e fazendo os milagres extraordinários. E a Bíblia diz que agora, em contraste com o que acontece com o milagre com o centurião, a multidão se admira. Veja o que diz o texto. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Jamais se viu algo tão extraordinário no meio do povo. Que coisa incrível, não? Jesus vence a morte, vence a cegueira, vence os demônios, causa a admiração do povo, uma admiração tão grande como foi a admiração de Jesus com o centurião. Agora o povo admirado com Jesus, porque nem mesmo Israel viu algo tão admirável. E veja, eles viram o Mar Vermelho se abrir, viram o monte pegar fogo, viram tantas coisas acontecerem, e eles estão dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas é assim que termina o nosso sermão de hoje? Não. Como termina o nosso sermão de hoje? Como ele começou. Com poder. Veja, versículo 34. Diz que os fariseus diziam, esse é o conflito de Jesus com os fariseus: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Eles olham tudo o que Jesus está fazendo. Venceu a morte, Jesus venceu a cegueira, Jesus expulsou demônios. Jesus é um bruxo. Jesus tem um pacto com Satã. Jesus vendeu a sua alma. Vendeu a sua alma a Belzebu, o maioral dos demônios. E é por isso que ele faz tudo o que ele faz. O poder que ele tem se deve justamente ao pacto dele com Belzebu. Eles não conseguiam enxergar que não se tratava do poder de Jesus, que não se tratava de um poder fáustico. Deixa eu dizer para você de uma outra maneira, para que você perceba o que está em jogo aqui. Se o contexto, por um lado, de toda a passagem até aqui era um contraste, uma comparação com o milagre do centurião, o desfecho, o versículo de número 34, é uma relação profunda com Mateus capítulo 4, versículos 1 em diante. Quando a Bíblia diz que depois de Jesus ter sido batizado, e uma voz se rompe dos céus dizendo: este é meu filho amado que me dá prazer. Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás no deserto, e ele passa 40 dias sendo tentado por Satanás. E as tentações de Satanás são todas elas tentações de poder. Transforma essa pedra em pão, se você é filho de Deus. Está vendo todos os reinos desta terra? Tudo que está aqui eu te darei, se você prostrado me adorar. Se você é Deus, salta deste lugar tão alto, porque os anjos do Senhor acompanharão você, e você não vai sofrer nenhum dano. Faça uma exibição do seu poder. Prova para este povo que você é poderoso. Prova que você não é aquele incompetente que seu chefe diz que você é todos os dias. Prova para o seu pai que você não é aquela ameba que ele viveu te xingando a vida inteira. Prova para tua esposa que você não é uma banana. Prova para o teu esposo que você não é uma mulher indigna. Prova para a tua igreja que você é crente. Prova para as pessoas que estão à tua volta que você é fiel. Prova que aquilo que você promete, você cumpre. Prova. Me dê uma demonstração do seu poder. Satanás está mais perto de você do que você pode imaginar. E ele vai atravessar seu caminho. E ele vai querer trocar você de lugar. Ele vai querer tirar você debaixo do pacto de Jesus e colocar você debaixo do pacto de Belzebu. E o pacto de Belzebu é um só. Prova que você diz ser o que você é. Porque você tem que provar para as pessoas que você é quem você é. Por que você está precisando do clamor das pessoas? Por que você precisa da validação das pessoas?
Se você pode agora, como Jesus um dia, ouviu dos céus a voz de Deus dizendo: você é meu filho e você me dá prazer. Do que adianta Satanás dizer 30.000 vezes que você não é, sendo que Deus já disse o que você é? Qual é a palavra que vai exercer poder sobre seu coração? Qual é o pacto que vai pesar em sua mente, em sua alma, em seu coração, todos os dias de sua vida? O pacto de Belzebu, que vai te tornar escravo dessa sanha louca que você encontra na vida, de tentar se tornar aquilo que você não é, para que os outros possam reconhecer você, te aplaudir justamente pelo que você não é. Você perdeu sua alma nessa tragédia, você perdeu a sua alma nessa jornada, você entregou seu coração a Belzebu. Quando Jesus está sob tentação, o que está em jogo não é a demonstração de poder. O que Satanás quer é a alma de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você acha mesmo que Belzebu está de olho no seu dinheiro? Mesmo porque alguns vão dizer aqui, se for por dinheiro, Belzebu vai ficar mais pobre. Eu tenho até uns boletos para dar para ele. Óbvio que ele não está de olho no seu dinheiro. Não está de olho no seu corpo. Eu não vou dar nenhum exemplo do corpo, não. Fique tranquilo. Não está de olho nos seus bens. Ele não quer tudo aquilo que você sacrificaria para provar para todo mundo que você não é um zero. Ele quer justamente a única coisa pela qual Jesus deu seu sangue, sua alma. O Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, que até os demônios creem e temem, ele se sacrificou, ele podendo usar todo o poder que usou, foi para você e não para ele mesmo. Mostre-me apenas um milagre que Jesus fez, em que ele exerce o poder em benefício próprio. Só me diga um caso em que Jesus, ao exercer o poder, fez para se tornar ainda mais poderoso, mais rico, mais belo, mais amoroso, mais misericordioso, mais bondoso, e você não encontrará. Toda a bondade e misericórdia de Jesus está no seu muito poder, que não representou absolutamente o motivo pelo qual ele deu sua vida. Ele deu a vida por gente fraca, por gente que é capaz de dar seu sangue, seu corpo, seus amigos, sua reputação, só por poder. Jesus é capaz de salvar até mesmo aquele que fez um pacto com Belzebu. Jonas, eu me sinto Fausto. Aqui dentro eu estou lutando por poder o tempo todo. Quero sucesso, quero fama, quero ganhar notoriedade. Eu desejo, há em mim um desejo que eu não consigo me controlar. Será que Jesus me aceita? Será que Jesus me recebe hoje? Não há um coração quebrantado que o Senhor não se incline. A Bíblia diz que aos orgulhosos Deus resiste, mas aos que têm um coração quebrantado Ele acolhe. Por isso minha pergunta para você não é se você está no meio de sua jornada fáustica. Minha pergunta é se você, que um dia entregou a sua alma para o trabalho, entregou a sua alma para a carreira,
que está fazendo sangrar seu corpo, sua família, seus amigos, pela carreira, pelo trabalho, pelo sucesso. Minha palavra para você nesta manhã é que Jesus também entregou, num pacto que ele não fez com Beelzebu, mas num pacto que ele fez com o Pai. Ele entregou tudo para que ele tivesse você longe das mãos de Beelzebu e nas mãos de Deus. Por isso, se hoje o teu coração é um coração que reconhece a loucura faustiosa do pacto com as vontades, há perdão para você, a graça e misericórdia de Deus para você nessa manhã. Jonas, como eu posso começar? Confiando em Jesus. Ele é confiável. Você sabe, alguém tinha razão quando disse: quer conhecer alguém de verdade? Dê poder. Você sempre vai conhecer uma pessoa, não quando ela está sem poder, mas quando ela está com poder nas mãos. E o que ela é capaz de fazer com isso. Eu não estou dizendo que Jesus tem poder. Estou dizendo que ele é onipotente. Eu estou dizendo que ele é todo-poderoso. Eu estou dizendo para você que ele é confiável. Porque nenhum dos pactos com Satã ele se submeteu. E mesmo quando os fariseus, de uma maneira blasfema, disseram que ele tinha pacto com o maioral dos demônios, ainda assim, Jesus permaneceu fiel à missão, ao pacto com o Pai. E porque ele é fiel até o fim, Jesus é confiável. Mefistófeles não fez só Fausto sangrar. Ele estrangulou Mefistófeles. Jamais Deus vai te pedir algo que o resultado seja o seu estrangulamento. Por isso, se hoje há algo que você pode entregar a Jesus e que não vai te trazer estrangulamento e morte, porque é justamente o oposto do pacto com o demônio, é a sua alma. Nas mãos de Beelzebu, a sua alma se estrangula, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, a sua alma encontra a vida e se liberta de uma vez por todas, dessa mania de querer provar para todo mundo que você é poderoso. Queria convidar você, nesse momento que antecede a ceia do Senhor, a fazer um autoexame, a curvar a sua cabeça em silêncio, refletir sobre o que ora ouvimos das Escrituras e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, e me alcança, me alcança, me alcança.